Gênesis, capítulo 22, versículos 1 e 2. Diz assim a Bíblia: E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Vamos ler o terceiro também. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Amém. Alcançando a aprovação divina. Este é o tema da mensagem desta noite. Alcançando a aprovação divina. Porque é disso que trata este texto. A maior prova que Abraão enfrentou na sua vida, e nela ele foi aprovado. E com essa sua experiência, ele nos deixou preciosas lições, nos ensinando como fazer para sermos aprovados por Deus quando colocados à prova. O versículo 1 começa com uma sentença muito forte, o que torna essa história mais que emocionante, torna essa história uma história chocante. Porque o versículo 1 diz que Deus pôs Abraão à prova. Você já pensou bem detidamente no que significa essa sentença? Foi Deus quem pôs Abraão à prova. Foi Deus quem gerou toda aquela ansiedade pela qual Abraão iria passar naqueles dias. Foi Deus quem provocou aquela tortura psicológica que aquele pai estava sentindo durante uma noite inteira e durante todos os outros 3 dias que se seguiram. Deus pôs Abraão à prova. Nós não gostamos disso no século 21. Nós não estamos acostumados a esse tipo de mensagem na nossa geração. Nós estamos acostumados, outro dia em Joinville passou alguém falando lá, baseado em Abraão, que de Abrão ele foi para Abraão, então Deus acrescentou um A, e Deus acrescenta todas as coisas boas que você precisa. Mas de Sarai, Deus tirou o I. Então Deus tira a inveja, o orgulho, a doença. Então veja que coisa gostosa é essa, já pensou? Para que céu, se Deus dá tudo que é bom e tira tudo que é ruim? Então ele fica lá em cima e me deixa aqui, porque meus filhos me darão netos, meus netos me darão bisnetos. O que você quer mais do que isso? Agora, ninguém quer mais ler que Deus, por iniciativa própria, por intenção deliberada, resolve: hoje Abraão será provado. Foi o que Deus fez, é o que está escrito aqui. Deus pôs Abraão à prova. É como se Deus dissesse, é claro que isso é um pensamento frágil demais, porque essas coisas Deus já tem planejado, todas elas na eternidade, mas é como se Deus dissesse assim: está na hora do último teste, e eu vou fazer Abraão passar a pior situação que ele já enfrentou na vida. E a gente não gosta de pensar em Deus assim. Se Deus disser assim: hoje é o dia que eu vou encontrar-me com o Paulo, que deve estar por aí algum Paulo, sempre tem um Paulo, né? Nem sempre tem um Esdras, mas sempre tem um Paulo. Agora, mesmo que não tenha um Esdras, Deus sabe quantos Esdras existem, e de vez em quando ele diz: Esdras, você vai ver o que é bom para tosse. Eu vou provar você e a intenção é minha. Abraão recebeu de Deus uma ordem: tomar o seu único filho e entregá-lo num sacrifício de holocausto. Holocausto era um sacrifício estranho para Abraão. Para uma vítima, ser humano, era muito estranho. É desse holocausto que a Bíblia fala assim: olha, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Porque o holocausto era sacrifício que adorava a Deus.
Era o sacrifício que levava a Deus uma atitude de devoção e de adoração. E Abraão se assusta, provavelmente ele se assustou porque entregar pessoas, o filho primogênito, em sacrifício aos deuses, era a prática dos pagãos, era uma prática que os povos daquelas terras tinham. E quando eles achavam que os seus deuses estavam irados, então eles pegavam os seus primogênitos e os sacrificavam agora ao Deus que tira Abraão do meio de milhares e milhares de deuses e que se revela a ele como o único Deus verdadeiro, criador dos céus e da terra, e que faz promessa de dar-lhe um filho e através dele fazê-lo pai de muitas famílias e através dele bendizer todas as famílias da terra. De repente esse Deus diz: eu quero o mesmo sacrifício que fazem os pagãos. Isso é o que está passando na mente de Abraão. É que nós temos um problema quando lemos a Bíblia. Nós já lemos tanto, já ouvimos tantas pregações, que nós já conhecemos as histórias, então a gente já vê o quadro pronto. E daí é fácil dizer assim: você tem que aprender com Abraão a não duvidar. Não está escrito que ele não duvidou. Aprenda com Abraão a não questionar Deus. Não está escrito que Abraão não questionou. É verdade que ele creu, mas os pensamentos que lhe passaram na mente, nós não temos ideia. Mas como nós conhecemos o quadro pronto, como a gente já sabe o final da história, aí a gente fala: Israel não valia nada mesmo, viu tudo que viu e teve medo do mar. Ora, a gente sabe que deu certo, porque a gente já viu o final da história. Eu quero ver quem viveu um passo depois do outro, aquela montanha de água aqui do lado e tendo que chegar do outro lado. Então para a gente é fácil. Agora coloque-se no lugar de Abraão: o meu filho, o meu único filho. Por que Deus prova os seus filhos? Afinal de contas, por que Deus resolve provar-nos? A própria história do patriarca nos ensina sobre os motivos de Deus. Veja o que disse o anjo a Abraão no exato momento da sua intervenção. O versículo 12 fala assim, ó: então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Bom, nós não sabemos os expedientes que Deus usa, como Ele toma suas decisões, que critérios Ele usa, por que Ele nos prova. Agora nós sabemos que os objetivos que Ele tem, Ele os alcança. Eu quero que venha para fora o verdadeiro temor de Abraão, e eu preciso que ele passe por essa prova, para que todas as outras gerações saibam: Abraão temia a Deus. Então havia um propósito naquela aprovação. Deus trouxe à tona o que o próprio Deus procurava, o que o próprio Deus queria. Agora, só Deus sabia que Abraão tinha esta valiosa fé. As outras gerações nunca saberiam se Abraão não tivesse passado por aquilo. Então Deus tinha um propósito naquela aprovação. Deus trouxe a lume o que ele buscava nas profundezas de Abraão. Qual é a diferença entre a tentação e a prova? É que do ponto de vista do diabo, ele pode até estar nos tentando. Agora as provas são iniciativas diretas de Deus, investidas sobre seus filhos. O diabo nada tem a ver com elas. Um autor teólogo chamado F.B. Meyer escreveu certa vez que Satanás nos tenta para poder trazer à tona todo o mal que há em nossos corações. Deus nos prova para que possa demonstrar todo o bem. É diferente. Lembra de Jó? Também dá tudo para ele. O diabo queria trazer as coisas ruins de Jó para fora, mas Deus sabia os valores de Jó e disse: então vá, se atreva, eu te permito, mexa com ele. Enquanto o diabo quer trazer o que não presta e mostrar que a gente não vale nada, Deus está dizendo: eu vou tirar do mais profundo dele uma valiosa pérola chamada fé, intocável, intacta, inflexível. Vou provar para vocês que eu sei quem é meu filho. Agora, como é que nós devemos reagir à prova? Esse é o cerne da questão. O que Abraão nos ensina? Vamos aprender algumas lições com ele. Quando somos provados, quando estamos nos limites das nossas forças, porque nós não sabemos diferenciar se estamos sendo provados ou tentados. Nós não sabemos diferenciar essas coisas. Como devemos agir? Como devemos proceder? As provas vêm sobre nossas vidas quando a gente menos espera.
Por exemplo, Abraão estava tranquilo. Abraão estava bem, Isaque já era um moço, quem sabe os dois conversavam, e Abraão dizia: meu filho, eu amo você, você é o filho da promessa, sobre seus ombros, meu filho, você não faz ideia de quantas coisas repousam sobre seus ombros, quanta esperança está sobre você, você não tem noção de tudo que Deus já me revelou a teu respeito, meu filho, você é muito especial, mas de repente, me dá teu filho. Já observou que a provação é assim? Está tudo bem, está tudo de repente muito bem, mas do dia para a noite, num estalido de dedos, você diz: o que foi que aconteceu? Uma tragédia, uma fatalidade, uma surpresa desagradabilíssima, e você começa a perguntar: onde está Deus? Que até ontem tudo estava bem, e do dia para a noite a tempestade parece que vai me fazer afogar. Como reagir nessa hora? Primeiro, Abraão nos ensina que devemos enfrentar os maiores dilemas da vida, decididos a obedecer incondicionalmente a Deus. Veja o que diz o versículo 3: na manhã seguinte, isso é importante, na manhã seguinte, passou no mínimo a tarde e a noite inteira. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Como não foi a noite de Abraão, depois de ouvir Deus dizer: toma teu filho, o único, e me dá ele em holocausto? Será que você pensa que ele pôde dormir aquela noite? Ora, você que é pai, você dormiria? Você conseguiria dormir aquela noite? Quando Deus te fez saber que você mesmo vai pegar uma faca e degolar o seu filho, você dormiria aquela noite? Como foi aquela noite para Abraão? Qual foi a intensidade da angústia na sua alma? Qual foi a força da turbulência emocional que ele enfrentou durante uma noite inteira? Quem sabe, imaginação minha, ele andava pelo quarto em círculos e dizia: não pode ser, Deus vai falar outra coisa, eu conheço esta voz, eu sei que foi ele, mas ele vai mudar isso, não acredito. Quem sabe ele passou intercedendo, eu não sei, mas é possível no mínimo imaginar que ele não entendia o que estava acontecendo. Eu não acredito que nós possamos pensar que Abraão era uma espécie de super crente. Muito bem, Deus falou, não tem problema, eu mato esse, ele me dá outro, não dá nada. Não é possível. Como não foi aquela noite para Abraão? Só que tem um detalhe: a noite acabou-se, a resposta de Deus não veio. Nós já lidamos com o silêncio de Deus, não lidamos? Não é angustiante, não é perturbador, não é torturante? Amanheceu o dia, o sol levantou-se rachando, e Abraão disse: muito bem, já que Deus não falou, eu vou obedecer. O segredo primeiro de Abraão é: entendendo ou não entendendo, compreendendo ou não compreendendo, eu estou decidido a obedecer a Deus. A Bíblia diz: na manhã seguinte ele se levantou e partiu com Isaque para o lugar que Deus lhe dissera. Ele foi obediente. Mas nós, na nossa geração, não queremos a palavra obediência, nós queremos a palavra parceria. Ô Deus, vamos fazer um negócio nós dois, essa é a palavra que nos interessa. Tu faz o seguinte, tu muda essa proposta e eu te dou o dobro, pronto. A gente quer negociar com Deus, obedecer a Deus nem sempre. Ora, o que é isso que está acontecendo com as famílias? Senão desobediência direta à palavra de Deus. Alguém dizia numa igreja que pastoreei: olha, pastor, eu acho que não é bem assim, o casamento não é bem assim. Eu disse: sabe o que falta para você? Falta você se curvar ao que a Bíblia diz e não colocar a sua opinião sobre a Bíblia. A Bíblia diz que precisa ser assim, é você e sua esposa e não uma terceira pessoa. Está escrito na Bíblia. Que as pessoas criam conceitos paralelos e querem que algumas vezes eles se sobreponham à Bíblia Sagrada, se isso lhes for conveniente. Obedecer a Deus? Não, é mais fácil Deus me obedecer hoje, porque eu aprendi a determinar o que eu quero.
Eu aprendi a dar uma ordem expressa para Deus. Eu chegava de uma viagem lá no bairro Bemervalt, onde me congreguei há algum tempo, e uma irmã, a irmã Damares, me abordou depois da escola dominical. Eu estava já descendo as escadas, eu havia dado aula aquela manhã, e ela disse: escuta, Esdras, você sabe que meu marido faleceu, né? Soube, sim, senhora, lamento. E ela me fez uma pergunta: Esdras, você sabe quantos anos eu orei pela conversão do meu esposo? Eu disse: não, senhora. Ela disse: 42 anos. Na minha mente veio uma pergunta. É óbvio que eu não fiz isso para ela, porque ela é uma mulher espetacular, ela é uma mulher de Deus. Mas na minha mente veio uma pergunta: por que ela não determinou 42 anos atrás? Por que ela não exigiu? Por que ela não pressionou Deus contra a parede e não disse: eu exijo a conversão do meu esposo agora? E ela podia até fazer o que fazem esses pós-modernos que nós temos aí, porque a Bíblia diz. Podia buscar o versículo que quisesse, porque ninguém mais dá bola para o que significa o texto mesmo. Interessa o quanto ele me convém, e pronto. Aliás, se eu quiser pegar só uma partezinha dele, porque essa é a frase que me é conveniente, eu pego só essa, e com essa eu mudo o mundo. Nós estamos formando uma geração de crentes inteira. Eu estava falando com jovens outro dia, e eu falei para eles que existe na juventude uma pergunta: escuta, o ficar é pecado ou não é? O tal do ficar, né? Pois eu acho que pior do que tudo isso é que nós estamos criando uma geração de pessoas que está ficando com a igreja. Ela vem, dá uma ficadinha, tá? Mas chega uma hora que a igreja fala em casamento. Ela diz: você quer entregar sua vida a Cristo e servi-lo fielmente até o fim da sua vida, custe o que custar? Ela diz tchau. É assim que tem muita gente fazendo. Bom, se você quiser ficar, Deus vai exigir de você dedicação total. Então tchau, eu vou procurar alguém para ficar comigo e que não me exija tal compromisso. Nós estamos criando uma geração de pessoas que está aprendendo que quem senta no banco da obediência é Deus e não nós. E quando chegam as crises, quando chegam as dificuldades, a rebeldia tem matado muita gente. A incapacidade de suportar a provação, decidido a obedecer, tem levado dezenas de pessoas para fora dos redis do Senhor. Porque decidiram que não deveria ser assim. Na primeira dificuldade, nós vamos embora. Mas a Bíblia diz que Abraão não entendeu nada. Eu sei que ele não entendeu. Eu não acredito que ele estava de boa, como a gente fala. Agora, de manhã, ele disse: se Deus falou, eu vou fazer. Tenha um pouquinho de reflexão no peso dessa decisão. A primeira coisa que Abraão nos ensina é que nós devemos obedecer a Deus incondicionalmente, ainda que não entendamos o que está acontecendo. A segunda lição que Abraão nos ensina é que nós devemos crer que Deus é capaz de fazer quantos impossíveis forem necessários para levar a efeito o cumprimento de suas promessas. Porque é impossível obedecê-lo sem crer nele. É impossível obedecer a alguém que você não consegue confiar. Você não vai obedecer. Você não vai conseguir obedecer a alguém que não lhe inspire confiança. Se ele disser para você, na escuridão de uma selva: olha, você pega essa única picada aqui e fica nela a noite inteira, que vai dar na cidade, e você souber que ele é mentiroso, que ele é mau caráter, que ele fez mal para muita gente, que ele já enganou muita gente, você vai dizer: eu vou procurar outro caminho. Você não consegue obedecer a alguém em quem você não confie. É preciso crer que Deus é capaz de fazer tantos impossíveis quantos forem necessários para cumprir o que Ele nos prometeu. O versículo 5 disse Ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Quem disse que eles voltariam?
Veja o que diz o versículo 8: respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Agora não se esqueça que ele estava em crise, ele enfrentava o silêncio de Deus. 3 dias se passaram até chegar ao pé do monte, e Deus não disse nenhuma palavra. A última vez que ele ouviu a voz de Deus foi para falar: me dá teu filho. Agora não importa o que foi que aconteceu com Abraão no quarto durante a noite, ele decidiu obedecer porque ele cria em Deus, ele tinha a capacidade de crer acima das circunstâncias. Talvez esse tenha sido o grande lance da vida de Abraão, possivelmente essa foi a grande ideia que ele teve: eu vou acreditar, eu vou crer, há uma promessa. É evidente que foi aqui que ele se apoiou, foi aqui que ele se sustentou. A sua confiança, a sua fé conseguiu mantê-lo de pé diante de Deus. Ele já havia visto Deus fazer impossíveis antes. Ocorre que nós estamos perdendo a capacidade de crer, porque somos pessoas pragmáticas demais para acreditar em Deus. Nós temos que saber que deu certo para alguém, senão a gente não consegue crer. O pragmatismo é isso, na verdade é uma desgraça que está invadindo o cristianismo e devastando tudo. Lideranças, pessoas, famílias. Crer em Deus. O que é crer em Deus hoje? Você sabia que foi feita uma pesquisa e que mais de 80% das pessoas pesquisadas disseram que não conseguem acreditar que Deus falou alguma coisa até que tenham alguma coisa concreta para se apoiar, como por exemplo uma pessoa carne e osso, com a mão na cabeça dizendo: eis que te digo, meu filho. Eu não estou dizendo que isso está errado, eu estou dizendo que algumas pessoas, elas ficam esperando, enquanto alguém não vier falar comigo, não foi Deus. Eu às vezes fico observando algumas pessoas na igreja, quando tem aqueles pregadores que são anunciados como pessoas que têm o dom da revelação, e eu não estou questionando nada, tá? Só que eu fico observando, tem gente que fica olhando no olho do pregador, e só falta dizer: oh, olha eu aqui, ó. Ei, eu, e ele vai falando, você aqui, e parece que ele está assim, sabe, falta trazer uma bandeirola assim, e dizer: ei, não vai esquecer de mim não. E tem vezes que eu percebo pessoas que quando ele devolve o microfone ao pastor da igreja, o semblante cai. Eu não acredito que Deus não falou comigo. Nós precisamos aprender a crer em Deus. Abraão já tinha visto Deus transformar maldição em bênção, meu querido. Ele havia mentido sobre sua esposa, pois ele saiu mais rico do que entrou. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia em quem ele confiava. Ele sabia quem é que tinha falado com ele e pedido seu filho. Aliás, Abraão tinha uma coisa na sua cabeça que é simplesmente uma loucura. Eu queria que você se colocasse um pouquinho no lugar de Abraão. Veja o que diz a Bíblia: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Agora atenção, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figurativamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Hebreus capítulo 11, versículos 17 ao 19. Na cabeça de Abraão, ele já via Isaque morto pela sua mão. Está no texto. Bom, é o seguinte, na última das hipóteses, eu vou matar, só que eu não saio lá de cima enquanto Deus não devolver Isaque. A postura de Abraão é que é diferente. Não é que ele estivesse pronto para negociar lá em cima. Ele estava pronto para obedecer, porque depois ele diria: agora é com você, ou você vai passar por mentiroso para o resto da história. Ele sabia quem era Deus.
Ora, na mente de Abraão, ele obedeceu porque ele creu. Bom, é o seguinte, não me respondeu nada, passei a noite sem dormir, estou cansado, perplexo, não compreendendo nada, vou levá-la para cima, a adaga está aqui na cinta, se precisar matar, na última das hipóteses eu vou degolar, mas eu quero ver quem me faz descer lá de cima, antes de meu filho estar de volta nos meus braços. É a fé em Deus que sustenta a nossa vida cristã no meio das provações. A confiança. Talvez você que esteja aqui não consiga mais crer que Deus vai fazer o que prometeu na sua vida. Talvez você que esteja aqui viu seus filhos ou sua filha sair de casa e fica se perguntando: mas Deus tinha prometido para mim? Mas Deus tinha falado para mim? Mas eu apresentei na igreja. Creia que Deus está no controle da situação. Creia que você verá seu filho aqui novamente. Creia que você verá sua filha aqui novamente. Creia que você verá sua família sendo abençoada por Deus, porque Deus prometeu e não vai falhar. Abraão tinha certeza absoluta: se tiver que matar, ele vai ressuscitar. Isso eu acho muito bonito em Abraão, porque é como se ele dissesse: o filho é um só, é esse. Deus não vai dar um segundo Isaac. O Isaac é esse. Ele vai devolver esse. Que coisa, que fé clara, que compreensão absoluta, que capacidade de entender o que está acontecendo, embora perplexo pela dificuldade que é encarar a situação. Mas a capacidade de saber: bom, já não está mais na minha mão, está na mão daquele que fez a promessa, e ele é fiel. Bom, é possível que Abraão pensasse: veja bem, menti uma vez, ele não me abandonou. Menti segunda vez, ele não me abandonou. Aliás, um pouquinho mais para trás, ele disse: você sai daí, abandona tudo e todos, e vem que eu vou cuidar de você no caminho, vou te levar para um lugar que você não conhece. Bom, ele fez, ele cumpriu, eu fui. Bom, eu tentei até ajudá-lo, cometi um erro, nasceu um outro filho, mas ele não quebrou sua promessa. Depois, quando eu esperava que nada mais daria certo, minha mulher até deu uma risadinha, não conseguiu acreditar, pois o Isaac está aqui. Ora, ele já fez muitas vezes, ele fará outra vez. David Wilkerson, um dos maiores pregadores que o mundo já conheceu, e que faleceu no último ano, no ano que passou, ele tinha uma frase que eu acho maravilhosa. Ele diz: sim, a fé é, conforme o escritor aos Hebreus, a certeza das coisas que a gente não vê, mas também a fé é a certeza das coisas que Deus já fez no passado. Olhe para trás, Deus nunca te deixou na mão, nunca te decepcionou, nunca te abandonou, não vai ser hoje que Ele vai largar. A fé também é a certeza das coisas que Deus já fez na sua vida. Você acha que Deus está brincando com você? Você acha que Deus tirou você para bobo? Deus ama você. Ele te leva a sério. Ele não estava brincando com os sentimentos de um pai apaixonado. Ele não estava de sacanagem com um paizinho lá, não. Ele estava falando com o seu amigo. Ele estava falando com alguém que ele tinha responsabilidade. Quem tirou do meio da família fui eu. Quem conduziu pelo deserto fui eu. Quem deu esse filho fui eu. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou cuidar dele e vou mostrar para o mundo inteiro que eu estou no controle da situação. Deus controla a tua vida, teu casamento, tua família, tua carreira, teus sonhos, teus planos, teus desejos. Creia nele e largue-se nos seus braços. Finalmente, Abraão nos ensina que devemos perseverar até o fim, seja este fim qual for. Veja o texto. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar. E sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Eu disse para você que essa história era muito mais chocante do que apenas emocionante. Nós temos um probleminha quando lemos a Bíblia, mais um. Nós não conseguimos
visualizar a cena como se ela não tivesse acontecido. A palavra pode ser forte, mas o sacrifício implicava em morte. E Abraão decidiu concluir o que havia começado. Decidiu obedecer, agarrou-se à sua fé em um Deus de impossíveis, e agora estava decidido a ir até o fim. Você devia pensar mais na cena junto comigo. Abraão sobe o monte, e o filho diz: olha, pai, só está faltando uma coisa, fica tranquilo, filho, Deus proverá. Mas como estava o coração daquele pai? De repente, ele começa a pegar as pedras e a montar o seu altar. Você já teve que trabalhar o dia inteiro pensando num problema que você tem que enfrentar? E a sua cabeça está no mundo da lua, e até as pessoas olham de longe assim e dizem: meu Deus, coitado, né? Se não cuidar vai sofrer um acidente ainda. Outro dia eu trabalhava numa empresa, e um dos diretores da empresa, um dos sócios, eu vi que ele andava meio aéreo pelos corredores da fábrica. Eu vi que ele andava meio batendo cabeça, meio perplexo, meio perturbado. Amigo meu que é? Parei e falei assim: escuta, o que está acontecendo com você? Ele disse: Esdras, eu nem te conto, cara. O que foi? Ocorre que eu pago para o meu filho estudar na Escola Técnica Tupi, que é um estudo caro em Joinville. E agora a coordenadora do curso que ele faz me chamou para dizer que faz 8 meses que ele não aparece na sala de aula. E ele sai todo dia para ir para a escola, Esdras. E eu preciso chegar em casa, eu preciso olhar no olho dele, eu preciso falar com ele, saber o que está acontecendo. E ele estava nervoso. Você já esteve assim um dia? O seu trabalho parece que não acaba, você não está ali, só você está andando por ali, porque bateu o cartão, tem que trabalhar, mas a sua mente está lá num problema. Então imagine Abraão, ele sabia que quem ia sentar, deitar ali em cima era o filho dele, e ele põe uma pedra, e ele põe outra pedra, quem sabe meio escondidinho olhava para Isaac, colocava outra pedra, e pensava: o que será que Deus vai fazer? Será que ele não vai fazer nada? O altar está pronto, bom, mas ainda dá tempo, ele tem que pegar a lenha, então ele arruma a lenha, mas ele sabe, aquele ditado antigo, quem sabe se existisse naquela época, e ele pensasse: quem boa cama fizer, nela se deitará. Mas não é para mim, eu estou fazendo uma cama de sacrifício para o filho que eu tanto amo. E agora, aquelas mãos que acariciaram o filho, aquelas mãos que acariciaram a criança recém-nascida, precisam segurar os braços, e você imagina comigo, quem sabe, a mão esquerda segurando o braço direito do filho, e na mão direita uma corda, e a Bíblia diz que ele começa a amarrar o próprio filho. Veja que Deus também estava decidido a ir até o fim, não era só Abraão que tinha decidido a ir até o fim. Eu gosto muito de algumas pessoas cantam aquele hino assim, ó: é na hora de Deus e nenhum minuto a mais. Só que tem que lembrar que também não é nenhum minuto a menos. A corda terá que ser amarrada e ele vai até os pés. Eu imagino no meu coração, que sou pai de 2 crianças lindas, maravilhosas, de quem já estou morrendo de saudade, eu imagino Abraão chorando, lágrimas correndo dos seus olhos, e ele ata um nó nos pés da criança, e os braços que embalaram a criança amada, os braços que fizeram dormir ou acolheram na hora da febre, levantam o moço e deita sobre o altar, e a Bíblia diz que ele põe a mão na faca e levanta para dar o golpe. Toda a musculatura, a mente, a predisposição estava pronta para o golpe naquela hora. Ele decidiu perseverar até o fim na sua obediência. A Bíblia diz que ele decidiu ir até o fim e foi. Ele levanta a faca e quando está pronto para dar o golpe, ele ouve a voz que há quase 4 dias não ouvia. Mas Deus brada novamente e diz: Abraão, não estendas a tua mão sobre o menino, porque agora sei que temes ao Senhor. Você vai ouvir a voz de Deus. O momento certo vai chegar e ele vai dizer: chega, acabou. Você foi aprovado porque você obedeceu, porque você creu e não ficou na metade do caminho. Você perseverou. A perseverança é a rainha de todas as virtudes.
virtudes. Depois de aprovado, a Bíblia diz: então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres num mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E nisso o Senhor dos céus está promovendo a cena da substituição. Ele faria com a mesma fidelidade que Abraão teve para obedecê-lo. Ele faria com a mesma fidelidade que ele teve para socorrer Abraão na última hora. Ele enviaria o seu único filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. E ele promove na experiência de um de seus mais queridos amigos a prefiguração do grande plano do sacrifício redentor da humanidade. E nós só estamos aqui porque Jesus foi até o fim, porque enfrentou o sacrifício, porque subiu naquele altar, deixou-se amarrar, deixou-se cravar, deixou-se morrer, e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar a salvação e a vida eterna. E não parou por aqui. Deus não tinha apenas interesses na vida futura, Deus tinha interesse na vida de Abraão, e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no momento do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou outra vez a Abraão, e pela segunda vez lhe disse dos céus: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação de obediência, de fé, de perseverança, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aquela promessa que foi feita a Abraão ainda no início da sua história haveria de ser confirmada depois da aprovação divina. Quando você alcançar a aprovação divina, quando nós atingimos o ponto que ele queria, as promessas que ele fez para aquele tempo vão se cumprindo uma a uma. Parece que jorra como água que ninguém consegue conter, e as pessoas dizem: mudou, o que foi que aconteceu? Eles não sabem a história que você passou, mas você obedeceu, você creu e perseverou, e Deus disse: agora chegou a hora de abençoar. Fica em pé comigo, por favor. Glória a Deus, aleluia. Eu quero orar por você que não entende o momento que está passando. Se você quer vir à frente, eu gostaria de convidá-lo a vir. Você que não consegue compreender por que as coisas começaram a dar errado de repente, por que tudo começou a andar para trás? Eu tinha tudo certinho, controladinho, cuidadinho, mas foi de repente. Para Abraão também foi de repente. Mas deixa eu dizer algo para você: decida-se obedecer a Deus, decida-se crer no poder dEle, e fique firme até o fim, porque o fim chegará. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas afinal de contas, será que fiz alguma coisa errada? Nessas horas a gente não entende nada. Ou você acha que Abraão entendia tudo? Que nada. Mas não importa entender, importa permanecer na presença do Senhor. Ele cuida de você, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe até onde você suporta, Ele sabe até onde pode levar isso, e Ele sabe exatamente quantas coisas Ele tem para dar para você depois desta aprovação. Aleluia. Quantas pessoas desistiram porque não entenderam, deveriam ter permanecido mesmo não compreendendo. Hoje, quem sabe, o tempo já teria passado, o cativeiro já teria sido removido, a bênção já teria alcançado. Quantas pessoas desistiram quando acharam que todos os recursos se haviam esgotados, mas esqueceram que existe um Deus cujos recursos são infinitos e que consegue do nada fazer aparecer um carneiro. Ora, Deus não precisa esperar a cria nascer, Ele faz existir do nada.
A Bíblia diz que a fé de Abraão, uma das características é que ele creu na existência das coisas antes que ela existisse, porque Deus é capaz de trazer à existência as coisas que não existem, e foi nisso que Abraão se fiou. Ora, querido amigo, Deus não está brincando com você. Deus tem um propósito com esta provação, e quando todos disserem não vai aguentar, Deus vai dizer: eu sei que teme o meu nome, eu sei que teme o meu nome, e grandissimamente a abençoarei. Enquanto o inimigo pensa que vai trazer à tona todo o mal que há, o Senhor Jesus trará a lume todas as virtudes que Ele sabe que existem dentro do coração, e que precisa apenas desse momento de prova para surgir, para florescer e para testemunhar da glória e do nome do Senhor. Querido Deus e Pai, aqui estão teus filhos e tuas filhas, estamos diante da tua palavra, e diante dela todos temos que nos curvar. Deus, abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, que não consegue compreender, que não consegue entender, renova suas forças, fortalece a sua confiança, ajuda-o a permanecer, ajuda-o a ficar de pé, dá graça para a tua filha, que chora, que sofre, que não compreende, mas que espera no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, estende, Senhor, a tua mão para abençoar, estende a tua mão para animar, motivar, fortalecer e sustentar, manter de pé. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, abençoa teus filhos, abençoa teus filhos, abençoa teus filhos, abençoa tuas filhas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.